Um aluno, durante uma aula de Química Orgânica, apresentou um relatório em que indicava e associava iguais compostos orgânicos com alguns compostos orgânicos com o tipo de isomeria plana correspondente que eles apresentam. Ele fez as seguintes afirmativas acerca desses compostos e da isomeria correspondente. 1. Os compostos butan-1-ol e butan-2-ol apresentam entre si isomeria de posição. Então, primeira afirmativa, butan. But são 4 carbonos. An é porque só tem ligação simples. 1-ol quer dizer que no carbono 1 eu tenho a hidroxila do álcool. Já o butan-2-ol, 4 carbonos também, ligação simples, porém a hidroxila do álcool está no carbono 2. Se eu analisar a fórmula molecular das duas, dá C4H10O. Portanto, sim, são isômeros, a cadeia é a mesma, a função é a mesma, o que está mudando é a posição onde se encontra a hidroxila alcoólica. Portanto, sim, eles são isômeros de posição, tá? E aí, gente, lembra que quando for isômero de posição, a diferença vai estar no númerozinho que está no nome. Então, olha, butan-1-ol, butan-2-ol, percebam que o nome foi todo igual, o que mudou é o número. Então, a primeira afirmativa está correta. 2. Os compostos pente-2-eno e 2-metil-but-2-eno apresentam entre si isomeria de cadeia. Pente-2-eno. Pente, 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer que tem 5 carbonos. 2-eno. 2-en quer dizer que logo após o carbono 2 eu tenho uma ligação dupla. O, né, é porque é um hidrocarboneto. E o 2-metil-but-2-eno, vamos procurar. Na hora de desenhar, primeiro eu procuro a cadeia principal, que é o but. 1, 2, 3, 4 carbonos. 2-en quer dizer que logo após o carbono 2 tem uma dupla. 2-metil, que no carbono 2 tem uma ramificação metil. Se eu analisar essas duas fórmulas, essas duas estruturas, elas apresentam entre si fórmula molecular C5H10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Então, se eles têm a mesma fórmula molecular, sim, eles são isômeros. E as estruturas são diferentes. Agora, vamos ver o que está mudando. Não tem, são hidrocarbonetos, né? Então não pode ser nem isômero de função, nem metameria, nem tautomeria. De posição, vamos ver. A dupla, ambos estão no carbono 2. Ramificação, só o segundo que tem. Então, se a gente fosse classificar essas cadeias, o da esquerda, né, o pente-2-eno tem cadeia aberta, o 2-metil-but-2-eno também. O da esquerda é homogêneo, o da direita também. O da esquerda tem cadeia insaturada e o da direita também. Porém, o da esquerda tem cadeia linear ou normal e o da direita tem ramificação, portanto, cadeia ramificada. Então, a diferença entre eles está em uma característica da cadeia, portanto, eles são, sim, isômeros de cadeia. Terceira, os compostos propanal, prop, 1, 2, 3 carbonos. An é porque só tem ligação simples, al é de aldeído. Então, tem uma dupla O na ponta. E propanona, 1, 2, 3 carbonos. An é porque só tem simples. Ona é que apresenta a função cetona, dupla O entre carbonos. C dupla O entre carbonos. Se eu analisar a estrutura das duas, C3H6O tem a mesma fórmula molecular, porém sim, eles são isômeros. Porém, a primeira pertence à função aldeído e a segunda à função cetona. Então, eles não são isômeros de compensação. Eles são isômeros de função. Tá? E vamos lembrar o que é de compensação agora na afirmativa 4. Os compostos
etanoato de metila. Et é porque tem 2 carbonos. An só tem ligação simples. Oato é de éster. Dupla O, O. De metila é porque tem mais um carbono depois. Então vejam, aqui estão os 2 carbonos do etanoato, aqui está a metila. E o metanoato de etila é que só tem um carbono antes, dupla O. Etila quer dizer que tem 2 carbonos depois. Então, se eu analisar essas fórmulas estruturais, essas fórmulas moleculares, tanto o etanoato de metila quanto o metanoato de etila tem fórmulas C3H6O2. Sim, eles são isômeros. De função não, porque a função deles é a mesma. Lembra que quando eu falo isômero de alguma coisa, essa alguma coisa é onde está a diferença. E o que está mudando? Que no etanoato de metila eu tenho 2 carbonos antes do heteroátomo e um depois. E no metanoato de etila eu tenho 1 carbono antes do heteroátomo e 2 depois. O que está mudando aqui é a posição do heteroátomo. E quando muda a posição do heteroátomo, chama isomeria de compensação ou metameria. Então a 4 está errada. Na verdade, as afirmativas 3 e 4 elas estão invertidas, vamos dizer assim. Porque o propanal e a propanona são de função e o etanoato de metila e o metanoato de etila são de compensação. Tá? Então, das afirmativas feitas pelo aluno, as que apresentam correta relação são apenas 1 e 2. Portanto, resposta letra A.